A verdade de cada um. Olha, o meu pai, ele sempre mexeu com fazenda. Meu pai nasceu pro negócio da terra. Ele era um tremendo produtor agrícola. Mas ele sonhava que o filho dele, o único filho dele, se tornasse médico. Esse único filho dele sou eu. Ele sonhava que eu fosse médico. É por isso que ele apostou tudo em mim. E eu, desde menino, eu fui me acostumando a dizer para todos que eu seria médico. Na verdade, eu dava a resposta muito mais baseado no que queria o meu pai de mim do que o meu próprio gosto. Mas eu acho que de tanto eu repetir, de tanto eu falar, aconteceu. De tanto eu repetir, de tanto eu falar, eu serei médico, vou ser médico, quando eu crescer eu vou ser médico. Isso também foi se apoderando de mim. E eu passei a ter esse objetivo. Quando eu terminei os estudos no colegial, eu tentei de cara uma faculdade de medicina. Mas não deu. Confesso que eu tentei, mas não deu. Meu Deus, eu nunca imaginei que fosse tão difícil assim. Olha, não é fácil não, viu? Conseguir uma aprovação em medicina não é mole não. Méritos para quem consegue. Não fosse o meu pai ter condição financeira, meu pai nunca foi milionário, mas ele tinha boa condição financeira como fazendeiro, como produtor agrícola, eu acho que eu não teria conseguido nunca. Porque eu fiz inúmeros vestibulares. Eu viajei esse Brasil inteiro atrás de uma vaga em faculdade de medicina. E mesmo assim, eu só consegui 5 anos depois das tentativas. Aquilo já havia se tornado para mim uma obsessão. Aí eu queria, porque eu queria ser médico. Havia se tornado um desafio. E mesmo assim, eu não consegui aprovação aqui no Brasil, não. E sim, consegui aprovação na Bolívia. Eu fui fazer o meu tão sonhado curso na Universidade Maior de San Simón. De qualquer forma, vale mencionar que a Universidade Maior de San Simón, na Bolívia, é considerada a melhor universidade pública do país Bolívia, sendo a terceira mais antiga de lá. Fica em Cochabamba. Acabei fazendo um excelente curso de medicina por lá. Me formei. E a primeira coisa que faz todo brasileiro, aliás, muitos brasileiros estudam lá, a primeira coisa que faz todo brasileiro formado é o quê? Deixar a Bolívia e vir medicar no Brasil. Eu não. Sinceramente, eu não achei justo, até porque eu havia feito uma faculdade pública e eu resolvi começar a medicar, atendendo pessoas carentes que viviam na Bolívia. Então eu escolhi a cidade de Punata. Punata, pertinho de Cochabamba, e onde havia muita gente carente. Punata. Lá eu comecei o meu trabalho como médico. E eu vou dizer uma coisa, não foi fácil não. Nossa, mas eram tantos desafios, mas desafios importantes a serem enfrentados naquele momento da minha vida. Era aquilo que iria me dar casca, escudo, protetor, para que eu me formasse um bom profissional. Punata. Até que naquela espécie de posto de saúde de lá onde eu atendia, chegou uma senhora boliviana, o nome dela Rúbia. Ela chegou acompanhada do seu filho Rael. Rael, à época, era um garoto de 6 anos, e o menino me chamou a atenção pela sua simpatia. O Rael, ele era extremamente risonho, e ele se mostrava muito dado, além de extremamente comunicativo. O Rael, o bolivianinho, ele me conquistou de cara. Ei, Rael! Ei, dona Rúbia! Mas ele me chamou a atenção mais ainda, porque o Rael tinha um olho de vidro.
É isso. O Rael tinha um olho de vidro. O olho de vidro do Rael era azul, ao passo que o seu olho bom era o preto. Estranho. Eu achei estranho. O que está acontecendo? O que está havendo? O olho azul do Rael era o de vidro. E ao passo que o olho bom, o olho nascido com ele, o olho natural, era castanho, era preto. Achei estranho, mas me contive. O menino estava ali por uma otite, que é uma inflamação de ouvido. Isso é muito comum de acontecer na Bolívia devido às altitudes. Lá é muito comum. A otite lhe causava uma febre baixa, mas ininterrupta, além de incomodar com a dor, a dor de ouvido. Então eu atendi o Rael. Pinguei o remédio em seu ouvido, passei o remédio da minha amostra grátis e pedi para a Rúbia que trouxesse o Rael novamente 3 dias depois, que eu queria ver o seu ouvido, se havia melhorado. E fiquei até desconfiado, será que a Rúbia vai ouvir a minha palavra? Será que ela vai me escutar? Será que ela vai me obedecer? Porque, assim, pelo aspecto da Rúbia, não foi difícil eu perceber que a Rúbia, ela devia ser uma prostituta, sabe? Olhando assim para a Rúbia, eu não tinha nenhuma certeza absoluta, mas me deu a impressão. Aí eu falei, puxa, será que ela vai voltar aqui? Eu pedi para trazer o Rael uns 3 dias depois. E não é que, para minha felicidade, a Rúbia voltou com o Rael? Fiquei muito feliz com a volta do menino, porque eu queria saber um pouquinho mais sobre ele. Eu queria saber a razão daquele olho de vidro. A Rúbia, antes de me contar, ela me chamou assim, em outra sala assim em particular, porque ela não queria que o filho escutasse, porque ela ia me explicar a razão daquele olho de vidro. Aí ela me contou aquela história, que o Rael, quando ele tinha 3 anos, uma faísca de rojão atingiu o olho direito do Rael. Aquilo causou o ferimento e aquele olho dele veio a furo. Ainda se tentou salvar o seu olho. No entanto, o olho acabou sendo atacado por uma bactéria. O menino passou, em função disso, a ter febre altíssima, até que ela levou o Rael num farmacêutico, e o farmacêutico foi categórico, disse que o olho do menino tinha que ser estirado, na verdade extirpado, retirado, porque aquele olho havia apodrecido, e antes que causasse um problema ainda pior, inclusive a morte do Rael, o olho teria que ser tirado do globo ocular. O olho de Rael foi retirado do globo ocular e ele ficou com o globo ocular vazio, oco. E a pessoa não fica bonita assim, é óbvio que não fica. A pessoa não fica bonita assim, embora o Rael fosse um menino bonito, mas aquele oco no olho acabava comprometendo o aspecto físico do garoto. Foi quando apareceu, segundo ela, segundo me contando a Rúbia, foi quando apareceu um olho azul de vidro. Mas como assim, dona Rúbia? Como é que apareceu esse olho azul de vidro, essa prótese? Ela me explicou. Um coveiro do cemitério local, prestem atenção, um coveiro do cemitério local, que de vez em quando saía com a Rúbia, daí a gente entender que ela era de fato prostituta. Então aquele coveiro que de vez em quando saía com a Rúbia e tinha muita pena de ver o menino Rael com o globo ocular oco, vazio, sabedor que aquele homem tinha morrido e estava sendo sepultado com seu olho de vidro,
Ele fez, o coveiro, o que ele achou que deveria fazer. Ele pensou: olha, o homem morreu mesmo. O olho de carne dele, os bichos vão comer, mas o de vidro não. Só que o de vidro não terá nenhuma utilidade, será enterrado. Então eu vou tirar o olho de vidro desse defunto, vou tirar o olho de vidro dele e vou levar para Rúbia, colocar no Rael. Vou fazer isso. E assim foi feito. Por isso que o Rael tinha um olho preto, o bom, o natural, e tinha um outro olho azul, o de vidro. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, que história! Mas isso me tocou profundamente. Isso me penalizou. Eu não acreditei que o menino usasse o olho de uma pessoa já morta. E ainda o olho totalmente diferente do olho original dele. Eu fui muito tocado por essa história contada pela mãe dele, a Rúbia. E eu busquei uma proximidade maior com aquele menino. E também não podia simplesmente tirar o olho de vidro azul dele. As coisas não são tão simples assim. Ele já estava acostumado com aquele olho e até gostava dele, tanto que na sua simpatia, Rael, e na sua inocência, Rael dizia: doutor, esse é o meu olho mais bonito que o outro. Ele é azul, doutor, mas ele não enxerga nada. Nesse dia, depois que eles foram embora, eu confesso que eu até chorei. Porque eu vi a simplicidade daquela criança, a inocência daquela criança. E ele dizendo: doutor, esse aqui é o meu olho mais bonito. Ele é azul, mas não enxerga nada. Nesse dia, depois que eles saíram, além de ter chorado, eu telefonei para o meu pai no Brasil, que ele fosse, por gentileza, ver quanto custava uma prótese ocular. Eu precisava fazer uma doação. Eu queria uma prótese. Até pelo meu posicionamento médico iniciante, eu falei ainda que era o olho direito, embora a prótese seja prótese, mas eu queria um olho preto. E contei para o meu pai toda a história. O meu pai também se solidarizou com a história, também ficou penalizado. Meu pai é extremamente humano. Quando meu pai me comunicou que ele estava pronto para comprar a prótese, eu o agradeci e pedi a ele que assim o fizesse. Aí eu queria encontrar o Rael, eu precisava encontrar o Rael e a mãe dele, a Rúbia. Eu queria comunicá-los que eu iria dar o olho combinando com o outro do Rael. Eu fui lá. Eles não vinham mais no posto que eu atendia. Eu tinha o endereço, com muita dificuldade. Eu fui lá. Eles me agradeceram e marcou de me procurar dentro de um prazo de uns 10 dias. Era o tempo que eu acreditava ser o bastante para a chegada do novo olho. Mas ela não apareceu. Não apareceu no centro de atendimento. Chegou a nova prótese, estava comigo e nada da Rúbia e do Rael. Eu não me conformava. Falei: não é possível. Eu fui atrás de novo, de saber o que estava acontecendo. Eles moravam num lugar difícil, um morro, difícil de chegar com o carro. Aliás, com o carro nem dava. Mas como eu queria muito que aquela troca fosse feita, eu acabei chegando a pé, novamente. Foi lá que Rúbia me informou que ela não tinha me procurado mais, porque não poderia haver a troca do olho. Como assim, Rúbia? Não entendi. Não pode, doutor. Não pode haver a troca do olho. E eu quis saber o motivo, o porquê. E ela me disse que desde que ela comentou, olha a história que a Rúbia me conta.
Ela me disse que desde que ela comentou com o seu amigo coveiro sobre a troca do olho, eles iam tirar o olho azul e colocar o olho natural preto, a prótese preta. O coveiro pediu: pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Eu sonho direto com o ex-dono do olho azul, o homem que morreu e de quem eu tirei a prótese do olho azul. E no sonho, esse sujeito dizia para ele: se o menino usar o meu olho roubado, tudo bem. Mas se um dia ele deixar de usar, eu venho te buscar. Comigo será olho por olho. Comigo será olho por olho. A Rúbia me falou aquilo, assustada. Eu reagi como reagiria um médico no meu lugar. Falei para a Rúbia: besteira, absurdo. Rúbia, nada disso existe, Rúbia. O homem está morto e ele não pode vir buscar ninguém, e muito menos praticar essa coisa do olho por olho. Você está louca? Não, isso não existe. Olho por olho é para os vivos, não para quem já morreu. Embora o que o coveiro havia feito, apesar de ser uma caridade, eu alertei inclusive a Rúbia: olha, o que o coveiro fez é um crime, porque ele violou um cadáver, sabe? É um crime. É até bom que a gente já se livre desse olho azul, e aí o menino fica com tudo combinando com o olho preto da prótese. Mas Rúbia, pelo jeito, gostava demais do coveiro, com quem ela saía de vez em quando. E ela não queria contrariá-lo de jeito nenhum. Até porque ele havia feito uma caridade para ela e seu filho. E agora, ela não poderia colocá-lo em situação de perigo. Eu tentei de novo argumentar, mas vi que por mais argumentos que eu pudesse usar, eu não sairia vencedor. Deixei o tempo passar. Quando, de vez em quando, eu cruzava com o menino Rael, eu ficava profundamente tocado. Ele sempre simpático comigo. Ele corria na minha direção: doutor, e me abraçava, e me beijava. Ele era carinhoso comigo. Nós tínhamos uma ligação estreita. E o que me incomodava era olhar para o menino e ver um olho azul, o outro preto. Aquilo me incomodava, me estraçalhava o coração. Queria tanto ajudar, mas aquela história causou uma crendice e eu não sabia como sair dessa, como fazer. Mas com essa história, quem se apaixonou pelo menino também foi o meu pai, mesmo sem conhecer o Rael. Só de eu contar pro meu pai a história do Rael, meu pai ficou apaixonado pelo garoto. Aí, quando eu completei 2 anos de trabalhos prestados ao povo da Bolívia, e especialmente da cidade de Punata, ali pertinho de Cochabamba, eu senti que era hora de voltar ao Brasil. Eu precisava voltar ao Brasil. Aí sim, eu já tinha dado o meu quinhão. O meu quinhão foi trabalhar 2 anos na Bolívia, graciosamente, ganhando apenas mísera ajuda do governo. Aí preparei as minhas malas e eu fui me despedir do Rael. Eu tinha que me despedir dele e da mãe dele, a Rúbia. Eu precisava, sabe? Eu precisava fazer aquela despedida. Eu não podia sair dali sem dar um tchau para eles. Fui lá. Eu não encontrava, porque dificilmente eles apareciam no posto de saúde. Aí eu fui lá me despedi do Rael e da mãe dele, a Rúbia. Mas que coisa, quando eu cheguei na casa,
eu encontrei a Rúbia acamada, mas muito doente. O que você tem? Havia emagrecido demais a Rúbia. O que você tem, Rúbia? Ela já tinha ido ao hospital. Alguma coisa no útero. Ela não soube me explicar, mas ela estava muito mal. Mas aquela mulher não podia ficar em casa. Ela havia perdido muito peso. A febre era ininterrupta. Ela precisava de uma ajuda. Eu fui atrás então de uma ajuda para a Rúbia. Arrumei no hospital local a sua internação. Mas e agora? Com quem ela ia deixar o Rael? O menino. Foi quando fiz o que o meu coração pediu. Ofereci para trazer o Rael comigo para o Brasil. E eu prometi para ela: pode confiar, não tem com quem deixar o Rael. Eu gosto do menino, ele gosta de mim. Meu pai tem uma boa fazenda no Brasil e eu queria levá-lo comigo. Assim que você ficar boa, assim que você estiver alta, você vai me comunicar. Deixei com ela todos os meus endereços, todos os meus contatos. Assim que você ficar boa e estiver alta, eu trago o menino de volta. Ela me fez jurar que eu faria isso. Nem era preciso. Jamais eu enganaria uma mãe. Eu estava ali para ajudar. E foi assim que ela acabou aceitando. Ela ficou internada no hospital, lá em Punata, e eu trouxe o Rael para o Brasil. E o levei para a fazenda do papai. Meu Deus! O dia que eu cheguei com o Rael na fazenda do meu pai ficou doido de felicidade ao conhecer o menino pessoalmente. O menino do olho azul. O menino do olho azul. Meu pai já era apaixonado pelo menino. E agora então, nós, no contato pessoal, aquela paixão explodiu. Se transformou em amor. Rael estava chegando aos 8 anos de idade. Idade dele chegando aos 8 anos. Foi quando, na fazenda do meu pai, eu estava com a prótese. Eu propus: Rael, vamos fazer a troca da prótese. Eu vou tirar o teu olho azul e eu vou colocar o olho preto. Deixa eu te mostrar. Esse aqui é o olho que meu pai comprou para você. Esse aqui, para combinar com o outro seu, o outro bom, entendeu? Fica tudo uniforme, fica tudo igual. Tadinho. Tadinho do Rael. Ele dizia que o olho azul era bonito. Eu expliquei, era mesmo, era bonito. Mas eu expliquei para ele que os olhos tinham que combinar um com o outro. Se o outro dele bom fosse azul, tudo certo, mas não era. Ele se convenceu. Então, na fazenda do meu pai, eu fiz a troca. Tirei o olho azul e coloquei o olho preto. Até porque, quando ele quisesse destrocar, o olho azul ficaria ali à disposição, óbvio. Ele sentia muita falta da mãe. Perguntava muito da mãe. Mas eu não deixava o Rael sem notícias dela. No entanto, a notícia era a pior notícia possível. Rúbia não resistiu. Ela havia falecido na Bolívia, em Punata. Eu recebi o comunicado de uma médica amiga que me telefonou. Seu útero, o útero de Rúbia, ele estava totalmente tomado por um tumor extremamente agressivo, que rapidamente tomou conta de outros órgãos. Ela havia falecido. Rael não tinha por que voltar. Como é que eu ia levar aquele menino para a Bolívia? Para quem? Para o coveiro? Eu nem conhecia o coveiro. O coveiro, pelo jeito, nada tinha a ver com aquele menino.
Então, eu conversei com o Rael, falei com ele sobre o ocorrido com a mãe, que ela tinha ido morar no céu, que a mãe Rúbia havia se transformado numa estrela. Aquelas histórias que a gente conta levando um pouquinho de conforto para a criança. Meu pai, a essas alturas, era um apaixonado pelo Rael e adotou um menino. Que coisa, que perfeição de Deus, porque o Rael se tornou o companheiro do meu pai. O companheiro do meu pai na sua velhice. E papai nunca escondeu que ele acabou se transformando no seu filho predileto. Eu já quero voltar nessa parte da história que envolve meu pai e o Rael. Mas é preciso agora eu explicar sobre o olho azul. Passado um tempo, eu voltei à Bolívia, eu tinha muitos amigos lá. No tempo que eu fiquei lá, 2 anos trabalhando, eu fiz muitas amizades. E aquela minha médica, amiga, eu conversei bastante com ela e conversei com as enfermeiras, enfim, eu havia deixado muita gente amiga por lá. E eu fui atrás desse coveiro, do coveiro que tinha pegado o olho azul pro Rael. E eu, sem grandes dificuldades, o encontrei. E aí eu queria saber direitinho dele a história do olho azul. Queria que ele me contasse. Afinal de contas, sem que ele soubesse, o Rael já estava usando o olho preto, né, que eu havia comprado, e nada havia acontecido. E tinha aquela história macabra do sonho e nada tinha acontecido. E o coveiro nem sabia. Então eu pedi para ele que ele me contasse a verdadeira história do sonho, do olho azul. E ele me contou. A história era muito outra. Prestem atenção. O olho azul que o Rael usava pertencia ao pai biológico dele. Isso mesmo. O pai do Rael era um militar, um sargento, e ele tinha os olhos azuis. Num treinamento no quartel, um acidente, uma fagulha de projétil atingiu o olho direito do sargento e ele perdeu essa vista. Esse sargento, ele era casado e pai de outros filhos, mas saía com a Rúbia. A Rúbia, que era de fato, agora confirmado pelo coveiro, uma prostituta, ele saía com a Rúbia, de quem inclusive ele se tornou amante da Rúbia. Ela era, a Rúbia, a prostituta predileta do sargento. Ele se tornou amante da Rúbia. E a Rúbia engravidou. A Rúbia engravidou e teve o Rael. O sargento, até porque era casado, pai de outros filhos, o sargento jamais assumiu a paternidade. E por essas coisas da vida, aconteceu o acidente com o Rael, muito parecido do que aconteceu com ele, muito parecido, só que o dele foi com um projétil. O do Rael foi alguém soltando um rojão perto do menino, uma fagulha atingiu o olho direito do menino e ele ficou com aquele oco no globo ocular. O pai, sargento, jamais ajudou, nunca ajudou. Quando o Rael completou 4 anos de idade, o sargento morreu. Ele sofreu um infarto, morreu. E Rúbia combinou com o coveiro que arrancasse o olho do sargento, o olho de vidro do sargento. Em troca, ela cederia para o coveiro favores sexuais. A história era essa. Foi. E como ela cumpria a sua parte nos favores sexuais, eu fiz o que ela pediu. Eu tirei o olho de vidro do sargento
e dei para ela usar como menino. Então era por isso que a Rúbia não queria que eu tirasse aquele olho azul do menino. Eu fiquei sem entender. Seria uma lembrança? Seria o que, na verdade? Uma espécie de vingança até? De dizer, tá vendo? Você foi, mas o teu filho hoje usa o olho que era seu. Sei lá, tanta coisa passou pela minha cabeça. Mas pelo menos ficou esclarecida a razão do olho azul. E por que ela fazia questão? O coveiro não tinha, quer dizer, ele tinha tudo a ver com a história, porque ele participou ativamente dela. Mas a história de que ele havia sonhado com o homem foi invenção da Rúbia. Isso posto, isso explicado, eu deixo para que cada um que esteja acompanhando a minha história tenha a sua interpretação. E agora eu volto na parte mais linda da minha história. Meu pai e o menino Rael. Tive que lutar pela vida, correr esse mundo como médico. Acabei me fixando na cidade do Rio de Janeiro, onde eu construí a minha carreira em medicina. Meu pai tinha lá as suas mulheres. Depois que ele ficou viúvo da mamãe, ele nunca, na verdade, se firmou com nenhuma, porque ele logo percebia que as mulheres que se aproximavam, e normalmente bem mais novas do que ele, o faziam por interesse. Então meu pai, com aquelas mulheres sem futuro, ele foi terminando relação por relação e teria ficado sozinho. Não fosse o menino do zóio azul, como ele falava, Rael. Rael, ele cuidou do meu pai. Incrível, mas ele aprendeu todo o trabalho da fazenda com meu pai. Extremamente trabalhador. Que filho adotivo. Nossa. Fez com que a fazenda produzisse ainda mais. Meu pai não podia dar um espirro, que ele corria, pegava o carro do papai, eu colocava dentro do carro e corria para o centro médico para ver o que meu pai tinha. Rael, meu pai ficou muito doente. Meu pai também, devido fumar, e fumou muito, cigarro de palha, cigarro de papel, era cigarro meu pai fumava. Meu pai acabou tendo um efizema pulmonar, ficava sem ar, precisava de oxigênio. E sabe onde ele dormia? Na cama com Rael. Era impressionante ver aquele amor, porque eles dormiam juntos, na mesma cama. Rael e o meu pai juntos. Mesmo o Rael já tendo se casado, já tendo seus filhos, ele pedia licença toda noite para a mulher para ir dormir no quarto junto com meu pai, porque quando meu pai faltava ali o ar, ele tinha que ligar rapidamente o oxigênio e colocar para o meu pai respirar. E ele fazia isso com tanto amor. Eu fico assim, parado, às vezes, pensando nessa vida. Por que que eu virei médico? Por quê? Não era nem o meu sonho, era o sonho do meu pai. Porque eu não tinha, olha, capacidade de passar numa faculdade exigente brasileira, mas tive condição de passar na faculdade também exigente e boa da Bolívia. Estudei lá, me formei lá.
E lá eu tinha que cruzar com essa criança, com a mãe dele e com essa criança. E talvez tivesse passado batido se ele não tivesse usando um olho azul de vidro, quando o seu olho natural era preto. Vai entender a vida. Vai entender a vida. Se os olhos dele fossem iguais, preto, preto, azul, azul, pronto, teria passado batido, não teria me chamado a atenção. Mas Deus quis que naquele instante ele estivesse usando aquele olho azul de vidro. E isso mudou os nossos destinos. O meu, o da mãe dele e o dele. Aliás, a mãe, antes de falecer, numa conversa com essa médica, minha amiga, lá da Bolívia, aquela minha amiga que me comunicou a morte dela, ela disse para a médica que eu continuasse cuidando do Rael, que eu fizesse isso por ela. Não foi exatamente eu quem cuidou do Rael, mas o meu pai. Só que depois a coisa se inverteu. Meu pai cuida, na verdade o Rael cuida do meu pai, até que há 2 anos o meu pai se foi. Não resistiu aos problemas pulmonares, enfisema pulmonar, e acabou falecendo. Olha, no velório, as pessoas achavam que eu fosse o filho adotivo diante do sofrimento do Rael. O que ele chorava, o que ele chorava, o que ele sentiu aquela morte, o que ele sentiu a morte do meu pai. É a minha história. E eu tinha que contá-la nos detalhes, porque eu quero muito ouvir a sua opinião sobre os ditames dessa vida, os recados que Deus nos manda. Como esse mundo é misterioso, como um simples acontecimento muda tudo na nossa vida. Não é assim? Manda o teu comentário a partir de agora, aqui nesse canal.